delegado da freguesia, não é isso? O Remy é presidente da OAB, ele conhece a organização. O senhor é delegado ou é conselheiro? Não, delegado. É delegado qual fórum que o senhor atua? Mais no centro. No centro? É, na não, estou falando como delegado. Hoje é que o senhor aqui com meu Cascadura presidente. ou Taquara? Não, Cascadura. Cascadura? Então o senhor é meu colega que eu faço também em Cascadura. O senhor também é delegado, não é? Qual fórum? Freguesia também, juizado. Os outros são todos alunos da casa, não é isso? Alguém aqui já é estagiário, já tem a carteirinha azul? Só você? Os outros não, né? Então uma perguntinha para os outros. Vocês têm ideia o que é um delegado da OAB? Esse nome, o que é ser delegado da OAB? O que vocês pensam? Alguém quer se aventurar? Gente, advogado não pode ter vergonha, tem que saber falar. Se você for tímido ao extremo, você não vai conseguir fazer uma boa defesa de tribuna. Um aventureiro. Fala. Creio eu que deve ser representante de uma regional, por aí, de uma área, de uma determinada área. Está no caminho. Uma fiscalia. Olha, parabéns. Tá? Você focou na palavra que eu queria. Tá bom? Delegado da OAB é um cargo de confiança, é um cargo comissionado, de livre nomeação pelo presidente da ordem, na sua área de competência, no caso, Madureira Jacarepaguá, Dr. Remy nomeia. Na área que é de competência direta da seccional lá no centro, é o Dr. Felipe Santa Cruz. Em outra subseção, é um outro presidente. Chamam de delegado porque ele recebe uma delegação, um poder da OAB para atuar em seu nome, tá? Mas, na verdade, o cargo de delegado, ele se assemelha na sua atividade prática com um cargo de fiscal, de auditor, tá? Os delegados fazem parte da CPAD, que é a Comissão de Defesa e Assistência e Prerrogativas, tá? Essa comissão, ela existe para quê? O estagiário, no caso a colega com a carteirinha azul, ou o advogado com a carteirinha vermelha, ele está lá no exercício do trabalho dele, no fórum, na delegacia, em um órgão da administração pública, do Poder Executivo, que seja, como advogado, e aí ele tem o seu direito de exercício profissional violado. O juiz não quer despachar uma liminar. E o cliente do advogado é uma liminar de plano de saúde. Se ele não ganhar a liminar agora, ele vai morrer, porque não vai operar, né? É o juiz que marcou uma audiência, mas infelizmente a audiência era 10 da manhã, são 2 da tarde e ele disse que ainda está chegando. Tá? Para o pessoal esperar que ele está chegando, porque ele teve que ir na academia primeiro. É o funcionário do cartório que você pediu para consultar os autos do processo, que é público, e ele não deixa porque você não tem procuração nos autos. E não tem segredo de justiça. É o colega lá do, vamos falar, 15º juizado, que ele quer pegar um mandado de pagamento, porque o cliente dele já ganhou, ele quer pegar o mandado para receber os honorários dele. E aí ele chega lá, os autos foram perdidos dentro do cartório, tá? E aí o escrivão vira, manda voltar daqui a uma semana, daqui a 15 dias e nunca acha. Então, para atividade profissional do advogado em si, em alguns casos ele é desrespeitado. E aí ele precisa do quê? De alguém da OAB, o seu órgão de classe, para em nome da OAB ir ali auxiliá-lo. Essa pessoa é o delegado que faz parte da SEDAC, a Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativa. Nós existimos para isso. É um cargo voluntário da OAB, nós não temos remuneração, nós fazemos isso por amor à profissão, por ideal, é ideal político também, nós não somos remunerados, tá?
E eu estou falando isso aqui, nós não somos remunerados em alto e bom som, porque na minha época de aluno, tinha um professor que ele dava carteirada dizendo que era delegado para cantar as alunas. Entendeu? E elas achavam, não sabiam, achavam que ele tinha um dinheirão porque era delegado, e não era. Tá? Então eu estou contando para as meninas ganharem o livramento, tá bom? Ele vai chegar para você, ele vai pegar o carro do tio, que tem um carro bom importado, e vai falar, olha, eu sou delegado. Aí você vai pensar, pô, esse cara com dinheiro, ó, esse carro é voluntário. Se ele tiver dinheiro é de outra coisa. Se ele está é porque ele casou com uma mulher rica, não é porque ele é delegado, que o cargo é voluntário. Na OAB, nós não somos remunerados, tá? Quem é remunerado são os funcionários. Os cargos políticos, eles são voluntários, tá bom? Então, vamos deixar claro isso aqui para você. Então, você, advogado ou estagiário, tem algum problema, você procura a comissão de prerrogativas. E essa comissão, ela é personificada pelo delegado, que apesar do nome delegado, ele atua como se fosse um auditor, um fiscal da OAB, para manter a ordem e garantir o legítimo exercício profissional do advogado e estagiário, tá? Eu vou deixar para falar para vocês no final os telefones. Eu não tenho quadro negro aqui, eu sempre deixo no quadro. Mas aí no final, porque outros colegas ainda vão chegar atrasados, eu passo os telefones para vocês da comissão. Por quê? Nós temos no fórum, em regra, um delegado plantonista durante o expediente, tá? Então, por exemplo, se você for aqui ao fórum de Cascadura, uma vez por mês, eu vou estar lá o dia todo, um dia que eu não tenho audiência, não estou trabalhando para os outros, não tenho cliente para atender, eu tiro meu dia lá e qualquer eventualidade, qualquer anormalidade, eu vou e atendo aquela ocorrência. O colega aqui, o doutor Tirso, lá na freguesia, no juizado, mesma coisa. Tem um dia do mês que ele está no plantão dele, qualquer desrespeito ao trabalho dos colegas no juizado da freguesia, ele está lá para, em nome da OAB e com poder delegado para a OAB, atender. Mas é bom vocês terem os telefones, por quê? Além do expediente forense normal, nós temos um telefone que ele é 24 horas, tá? E por que esse número é 24 horas? Porque o trabalho do advogado não se limita ao expediente forense. É de 11 às 18 no Fórum Estadual, de meio-dia às 5 no Fórum Federal e de 8 até que horas que fecha o trabalhista, que eu não sei. Alguém sabe que horas fecha o TRT? Abre 8, mas eu não... 18, de 8 às 18 no TRT. Você tem ocorrências urgentes no plantão judiciário, lá no Fórum Central. Você tem atuação em delegacias, que pode ser qualquer hora, igual um cliente outro dia me ligou, ele é usuário de crack, e ele conseguiu a felicidade de arrumar uma briga depois de que estava de cara cheia no restaurante 1h da manhã. E eu fui para a delegacia. E às vezes nesse exercício, fora do expediente forense, de madrugada, você é desrespeitado por um delegado de polícia, um comissário que está lá na delegacia, você tem um problema no juizado do torcedor lá no Maracanã, né? E aí lá em geral não tem delegado da OAB plantonista, você precisa, o jogo é à noite, você está numa repartição da administração pública, poder executivo, você tem um PA, um processo administrativo na prefeitura. É atividade profissional de advogado, você está ali peticionando, exercendo sua atividade, mas ali não tem delegado plantonista. Então você tem os telefones para pedir comissão de prerrogativas. Estão violando o meu direito constitucional de exercício da profissão. Venha me acudir. E aí a OAB designa naquela hora um delegado do plantão, ele vai ao seu encontro. Tá? E aí te ajuda lá naquele órgão ou repartição pública. Funciona efetivamente? Olha, efetivamente funciona.
Tá? Boa pergunta. A questão, na subseção, por exemplo, com as delegacias, como nós não temos um plantão de delegados para as delegacias, Campinho, Madureira, Marechal Hermes, Santos, às vezes não tem delegado disponível, porque, como eu falei, todos somos voluntários. Mas já teve casos, quando não tem delegado, vai um conselheiro, o presidente já foi. Nós não largamos ninguém na mão. Remir já teve caso, ali na delegacia do Campinho, que chegou uma ligação, tá? O advogado tinha problema ali no interrogatório do cliente dele, que o delegado não queria deixar ele acompanhar o interrogatório. Ligaram para a sede da subseção, não tinha ninguém. Até ligaram para mim, eu estava trabalhando para um cliente, não tinha como ir. O Remir foi. A OAB não te larga na mão. E na madrugada, no plantão lá do centro, em casos excepcionais, tipo aduaneira no aeroporto, o celular do plantão 24 horas, ele realmente funciona. Tá? Eu, graças a Deus, nunca precisei, mas os colegas que precisaram, funcionou. Tá? É efetivo, funciona mesmo. Tá? Agora, nós temos alguns problemas com relação à nossa atuação de delegado. É que as pessoas, às vezes, fazem confusão sobre a função do delegado. É muito comum, e aí o colega passa por isso também, o próprio doutor Remy passa por isso como presidente. O colega pega uma causa, e aí ele vai até nós, procura lá a sala da OAB, para pedir para ajudar no peticionamento. Não é a função do delegado. Ou então nos procura para tirar dúvida jurídica. Não é a nossa função. A nossa função é trabalhar para que o advogado ele tenha respeitado o seu exercício profissional. Só um comentário. Ainda chama Hora Hack, Bebiano? Que tu tá com a listagem ainda, é Hora Hack ou mudou o nome? É que na minha época, gente, de aluno, era Hora Hack. A lista tá com ele para vocês assinarem, ela vai correr aí, tá bom? Voltando aqui. A nossa função está ligada à atividade profissional em si, tá? Eu listei alguns casos para vocês que são mais comuns no dia a dia dos fóruns, tá? E eu queria comentar com vocês e também pegar com vocês algumas outras situações que vocês tenham vivenciado e dúvidas para saberem como proceder nesses casos. Primeira situação, vocês imaginam, antes de eu falar das situações em si, vocês imaginam quais são os maiores problemas que os advogados têm de desrespeito ao exercício profissional no seu dia a dia? Alguém tem ideia? Dos que não são lá da OAB, dos 4 colegas aqui, da colega estagiária, os demais. O que vocês imaginam que nós temos de maior número de reclamações? Alguém tem ideia? Demora de processo. Demora de processo, mas o que? Barrar acesso a dados do processo. Acesso a dados, mas o que também? Acontecer algum problema na delegacia. Delegacia. Delegacia é pouco, fazem você. Tem, mas são proporcionalmente, eles são raros, não representam nem 1%. Deixa eu dar um sorriso bonito aqui para a câmera, né, Viviane? Tá? Você vai me mandar pelo Face, né? Tá bom então. Tá. Depois eu vou deixar meus contatos com vocês, tá? Eu tenho um canal no YouTube que já bateu 12 mil visualizações, mas é um canal religioso, tá bom? Lá não tem nada de direito, só tem oração, debates na rádio, tudo religioso, pregações, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo jurídico que vai entrar lá, mas eu vou criar uma playlist independente, tá bom? Mas eu tenho outras redes que servem para vocês. O Facebook, tá? Eu estou conectado direto, vocês podem entrar. Podem me chamar no WhatsApp também, inclusive para ocorrência em Cascadura. Não tem delegado de plantão? Me chama pelo WhatsApp ou pelo Face. Se eu não estiver trabalhando na hora, atendendo o cliente ou em audiência, eu vou para lá e atundo vocês, tá? E tem também o Twitter, que eu posto muita coisa boa lá. Mas, voltando aqui aos nossos casos.
listei para vocês, eu listei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos aqui. E eu vou contar como foi uma situação concreta de cada um desses, para vocês terem uma noção de como solucionar. O primeiro é negativa de acesso aos autos. Tá? A legislação processual, ela garante que todos os processos judiciais, eles são públicos, exceto aqueles protegidos por segredo de justiça. Em geral, ações de família, crimes contra a dignidade sexual, alguns processos que tenham grande repercussão, e o juiz, para evitar transtorno, ele pode limitar a consulta. Já imaginou o processo do mensalão, a fila de jornalistas querendo tirar cópia? Tá? Então não dá. Uma ação de investigação de paternidade do suposto filho do Roberto Carlos. Quantos iam querer, entendeu? O processo de dano moral contra o presidente Lula, porque o Lula em algum lugar ofendeu alguém. Vai tumultuar o cartório, aquele processo não vai andar, vai ter uma fila de jornalistas querendo tirar cópia. Então, nesses casos, o juiz pode rescindir. Mas, fora isso, a consulta aos autos é pública. Tá? Se for um processo físico, papel, basta qualquer advogado, tá? Ou estagiário com a sua carteirinha da OAB, entrega a boleta e pede para consultar. O servidor do cartório não pode recusar essa consulta, tá? Então, se ele recusa, você pode chamar o delegado da OAB. Em geral, é um caso de fácil solução. Por quê? Nós vamos lá com a carteirinha, batemos um papo com o funcionário do balcão, ele pede desculpas ou diz que o doutor não entendeu bem o que eu falei, eu não estava reclamando não, eu não queria negar o acesso não, doutor, não foi nada disso, ele que está nervoso, mas ele pede desculpas e deixa você consultar, tá? Só que nós temos um problema, ainda assim uma solução definida, o processo eletrônico. E por que eu digo isso? Em alguns casos, o cliente já tem até uma ação, tá? Mas ele é réu, então ele está sendo processado e ele ainda não tem um advogado. E você não está nos autos. Ele te procura e fala, doutor, o senhor pega essa causa para mim? Mas você, antes de pegar a causa, você quer dar uma olhada para ver se vale a pena. Ou então, igual o caso que eu tenho agora, eu estou fazendo uma partilha. E a minha cliente, ela durante o casamento dela, eles compraram, ela e o marido, um terreno de 12 mil metros quadrados, na Avenida das Américas, lá no Recreio. Ele está com processo para legalizar o terreno, que tinha algumas pendências de registro e tudo mais. Então, o processo não é dela, está só o marido cuidando, mas ela tem interesse. Como eu estou olhando a partilha dela, eu preciso consultar aquele processo para ver o andamento, porque tem interesse patrimonial dela. Mas eu não estou nos autos, eu não sou advogado daquela ação específica. E aí, às vezes, o funcionário lá do cartório implica comigo. Eu tenho que dar a mesma explicação, mas resolve tudo numa boa. Problema de consulta aos autos do livre acesso, processo eletrônico. Tá? Nós ainda estamos com problema porque o sistema dos tribunais não é uniforme. O TRT usa um software que só aceita Mozilla, por exemplo. A Justiça Federal tem um outro programa. O TJ do Rio outro, os tribunais superiores outro. Aí você sai daqui para São Paulo, é um outro aplicativo diferente. Então é ruim para o advogado que não domina informática, né? Porque cada hora é um software, cada hora é uma formatação e você fica perdido, igual cego em tiroteio para poder fazer processo eletrônico. E 2, em geral ele pede certificação digital e a senha para pegar o seu número nos autos. Não, me parece que os tribunais não estão liberando o acesso livre ao conteúdo das petições. E isso tem prejudicado o trabalho dos advogados em alguns casos, tá?
A OAB já tem comissão, a OAB nacional, inclusive, tá? Não só a seccional, mas a OAB a nível nacional já tem comissão e propostas trabalhando nesse sentido. Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos. Eu, que faço parte de partido político, já entreguei para 10 deputados federais a mesma pauta, pedindo que seja uniformizado o processo eletrônico no Brasil e que se adote um software livre e gratuito, que qualquer pessoa pode baixar. Porque você, não é pelo fato de você ser advogado que você tem a obrigação de comprar um pacote da Microsoft ou de uma outra qualquer. Você tem que ter um sistema que funcione com qualquer navegador e que o peticionamento possa ser feito por qualquer editor de texto, inclusive os gratuitos. O advogado tem uma carteira de 200 clientes. Aí desses 200, 50 não pagaram. Os outros estão na fila dos precatórios. E os outros estão em fase de recurso, não tem um mandado para receber aquele mês. E aí ele não tem o dinheiro para o software. Como é que ele vai fazer? Então é uma briga política. Mas infelizmente eu tenho notado uma coisa, com toda a sinceridade com vocês, apesar do esforço da OAB Nacional em reclamar essa uniformização, quando chega no Congresso, os deputados têm medo de mexer com o judiciário. Porque eles ficam assim, doutor, se nós mexermos com o judiciário nessa causa dos advogados, depois nós podemos ter retaliação. Tá? Mas infelizmente, uma triste realidade, nós temos que mudar. Tá bom? As autos não tem grande problema. Agora, o grande vilão do 15º Juizado Especial Civil aqui em Cascadura. Ela já amarrou a cara porque eu falei do 15º. Aquele juizado é bom, o pessoal é legal. Tinha um servidor ali que era muito ruim, mas graças a Deus ele saiu. Tá? Ele saiu. Qual é o problema grave que nós temos em juizado com processo físico, de papel? Cascadura é um bom exemplo porque lá não tem nada informatizado. Perda de autos dentro do cartório. Você, advogado, está dando andamento no processo, se em um momento qualquer, tem um andamento lá e botam o processo no escaninho errado. Eu não sei porquê, parece coincidência, mas isso sempre acontece quando é expedido o mandado de pagamento. Ação de consumidor, uma telefônica da vida, botou lá a petição, paguia, pagou. Aí você quer sacar o mandado. E aí você chega lá com a boleta, o funcionário olha, vai lá, não tá, revira a outra prateleira, não tá, revira a outra, não tá, e não tá aqui, não tá ali. Doutor, o senhor volta daqui a uma semana, nós vamos procurar. Aí você, com boa vontade, na trabalhista isso também acontece bastante, tá, gente? Na trabalhista também. Você vai embora, na outra semana você chega lá, eu deixei aqui com fulano de tal, o senhor falou comigo? Eu não lembro do senhor, não. Mas esses autos estavam perdidos, você procurou? Doutor, olha, com toda sinceridade, eu não estou lembrando do senhor. É assim, tá? Na 70, lá na trabalhista, eu briguei muito com o servidor lá por causa disso. Muito. Aqui no 15º, foram pelo menos, olha, eu estou como delegado da OAB e defensor da Comissão de Ética há 6 anos. Eu tive pelo menos umas 50 ocorrências de perda de autos no 15º Juizado nesses 6 anos. Mas o total de perda de autos lá dentro eram mais ou menos 300 processos. Tá? Uns 50 casos fui eu que atendi. Tá? Perda de autos. É caótico. O advogado precisa do mandado para comer. Aí, não resolve a primeira vez. Ele pede para voltar daqui a mais 15 dias. Você volta, não achou. Você chama o delegado. Você ir lá reclamar verbalmente só
não vai dar em nada. Que a sua palavra, você delegado da OAB, contra a palavra do servidor do cartório. Que, em geral, é ele que elabora ali as sentenças do juiz, faz que o juiz só assina. Então, o juiz não vai pressioná-lo. Como eu resolvi esse problema lá em Cascadura? Se for para mim, eu estou trabalhando. Como eu vou resolver esse problema? Perdão, gente. Eu estou dando uma palestra com o auditório lotado, Alex, que me liga amanhã. Não, desculpa, tá, gente? Como eu consegui resolver? Ficava a palavra do advogado contra a palavra do servidor do cartório. E aí, elas por elas, infelizmente, o advogado às vezes fica numa situação de desvantagem. E ele fica com medo. Gente, olha só. Medo de retaliação. De alguém que está trabalhando errado, você não pode ter. Doutor, tem outros processos ali. Não pode. Tá? Qual é a solução que nós conseguimos? Primeiro, o advogado vai lá, preenche a ata, que nós temos lá o livro ata, com a ocorrência, para a Comissão de Defesa e Prerrogativas, fazer uma solicitação formal ao tribunal para que solucione o problema. 2. Ligar para a ouvidoria. A ouvidoria, em geral, ela dá um toque no cartório e para perguntar o que está acontecendo, mas o problema é que a ouvidoria fica a palavra do advogado contra a palavra do chefe do cartório. E o chefe do cartório diz que não foi bem assim. Então, não foi bem assim, eles esquecem. Qual foi a solução que eu encontrei? Gente, olha só. Celular com câmera foi uma bênção de Deus para os advogados. Eu vou com a câmera ligada quando tem ocorrência, filmando. E chamo lá o funcionário, o chefe do cartório, fulano, olha só. Aí começa. O colega aqui falou que Deus não foi assim mesmo. Aí ele começa a exasperar o funcionário. Aí eu estou filmando, eu estou filmando, ele disse, eu não gosto de filmar. E eu falei, olha só. Você tem que me atender a sua função. O colega está reclamando aqui, olha, eu estou colhendo prova, porque se não for resolvido, eu vou na corregedoria. Quando filma, ele já fica intimidado. 2. O vídeo é uma excelente prova para a corregedoria. Quando você manda um audiovisual, eles tomam providências e tomam mesmo, porque você tem elemento probatório ali. E dependendo do tipo de desrespeito ou prejuízo que você sofreu, desrespeito no exercício da profissão ali no caso do cartório, prejuízo porque o seu cliente ficou sem receber e você também, cabe ainda uma indenizatória, e é uma excelente prova. Pessoal de cartório, quando desrespeita advogado, tem medo de filmadora. Tá? Uma dica, então filma, é bom. Tá? Inclusive isso auxilia a OAB quando nós fazemos a ata, porque você informa que tem o vídeo, faça isso em DVD, e é uma arma que a OAB tem para reivindicar lá junto ao tribunal. Tá bom? E 2, lá no juizado, nós tínhamos vários problemas desse tipo, e mesmo filmando, gente, não estava funcionando, porque chega uma hora que eles perdem o respeito, porque o advogado filma, mas aí quando você fala, doutor, agora formaliza na corregedoria, o advogado tem medo. Então eu tomei uma medida trágica e funcionou. Imprensa. Tá? Você está rindo, mas é verídico. Eu cheguei no juizado, o colega estava precisando dos autos de dezembro, Natal. Era o último mandado de pagamento que ele tinha para receber aquele ano, para passar o Natal, o recesso. Tá? Era o honorário dele de recesso. Se ele não pegasse aquele dinheiro, ele ia passar um Natal magro. Tá? Ia passar a ovo, nem ovo, porque o ovo tá caro, ia passar miojo, nem miojo, ia passar a angu, tá? Porque era o mandado que ele tinha, entendeu? Mandado que ele tinha para receber. O que eu fiz? Eu tenho mil e uma utilidade.
né? Quem me conhece sabe, ó, eu, além de advogado, eu sou pregador evangélico, comunicador de rádio, faço consultoria de gestão para igrejas, já fui sócio de agência publicitária, então eu tenho os telefones das rádios, jornais e mídias, né, do Brasil afora. Eu liguei para a reportagem, agora eu não lembro se foi da Bandeirantes ou se foi da Tupi, e filmando tudo. E falei do problema que estava acontecendo, expliquei que era um caso reiterado, dei o nome do servidor responsável do cartório. A reportagem, ela tem escândalo, então ela vai. Mas antes de ir, ela dá um telefonema para o tribunal para conferir se não é boato. Aí a reportagem ligou para o tribunal para mim. Na semana, acharam os autos do advogado e na semana seguinte, o servidor que tinha 300 autos perdidos em cartório foi transferido. Você sabe desse caso? Não foi para Ioaíba, não. Não foi para muito longe, não. Pior que ele mora lá no Valqueiro e aí, final de semana, eu esbarro com ele na rua. Aí eu esbarro com ele no juizado, depois ele passa por mim na rua todo domingo. Deus me livre, né? Mas funcionou, gente. Em casos extremos é sério. O judiciário, tá? É uma coisa verídica. Tem medo da imprensa. Eles gostam de preservar a imagem deles, tá? O judiciário e o IMT. Então, quando você liga para um agente da imprensa e ele fala que vai fazer uma reportagem sobre mau funcionamento do judiciário, eles correm e agem. Não precisa ir para a corregedoria nem nada, porque a própria jornal liga para lá e pergunta, olha, tem um registro de um caso assim de perda de autos. É verdade? O tribunal fala, não é. E na hora liga para o cartório, manda resolver e na outra semana quem estiver ali pisando no corpo está transferido. Tá? O que eu estou falando aqui não é técnico, tá? Não é processual, é prático. Eu estou sendo realista, tá? Nosso ganha-pão como advogado. Os servidores do poder público de todas as esferas, todo mês o pagamento deles está na conta. Nós, se não formos unidos para que eles cumpram com o dever deles, nós não recebemos os nossos honorários. Tá? Realista. Bom, perda de autos eu já falei. Com o processo eletrônico esse problema acaba. Aí fica o problema só do livre consulta, do livre acesso. Tá? Outro problema é que nós temos muitos registros na OAB, infelizmente. Mandado de pagamento sacado pelo advogado. Infelizmente, gente, isso até me envergonha e nós ficamos prejudicados por alguns colegas que têm esse tipo de comportamento. Às vezes nós estamos no nosso plantão, juizado, isso é muito comum, e chega uma parte. Delegado não é para atender parte, mas sabe o que acontece? Na prática você atende velhinha, você dá orientação para quem chega ali e a defensoria não quiser receber, você acaba fazendo 1001 utilidades. Né? Advogado que está com uma dúvida jurídica é muito comum. Eu, por exemplo, o pessoal sabe que eu fui professor muitos anos, então me procura para tirar dúvidas. Mas não é a nossa função em si. Mas tem um caso que é delicado. Mandado sacado pelo advogado que o advogado não repassa para o cliente. Infelizmente, em juizado, esses casos não são muitos advogados, mas há alguns que fazem isso reiteradamente. Sai um mandado lá do juizado, por exemplo, com pagamento de 3 mil reais, tá? O advogado negociou honorários de 30%, teria que pegar 900 para ele e repassar 2.100 para o cliente, tá? E o que acontece? Ele saca lá os 3 mil. Não estou condenando. Eu já vi um colega fazer isso, porque ele, na ocasião, estava em dificuldade financeira, teve que ir para o médico e é o dinheiro que ele tinha à mão. Ele queria pagar depois, tá? Acontece, infelizmente. Mas o advogado pega o dinheiro e vira para o cliente e fala assim, seu processo está demorando,
está demorando, está em recurso, eles ainda não pagaram, o processo está parado e um dia, como agora nós temos a internet, o cliente descobre e nos procura. É uma situação muito triste. Nesse caso não é uma função própria do delegado, porque ali nós não estamos para atuar nesse caso, já que não é um desrespeito à prerrogativa. Ali é um limite de ética profissional que o advogado cometeu. Em alguns casos você ainda poderia enquadrar como crime de apropriação, tá? Mas o que eu faço em geral? Como eu também sou defensor na comissão de ética, primeiro eu tento orientar a parte e fazer contato com o advogado para negociar e resolver esse problema. Em alguns casos, foi realmente uma infelicidade. O advogado recebeu o mandado, mas a conta estava no cheque especial, o banco bloqueou. Ou então ele recebeu o caso desse colega específico, ele teve um problema de saúde, é o dinheiro que ele tinha à mão. E ele queria pagar depois. Então, nós tentamos negociar para que aquilo ali não se torne um processo ético disciplinar. E nós consigamos ressarcir a parte prejudicada e também não causar transtornos para o colega profissional que fez isso, mas não foi de má fé. Não é o advogado 171. É devido a uma dificuldade financeira momentânea, um problema de desorganização, tá? Nós tentamos resolver ali. Quando são aquele grupinho lá, aquela meia dúzia, que já é reiterada essa prática, são pessoas que nós sabemos que infelizmente mancham a nossa honra profissional porque fazem isso por má fé, aí nós orientamos a elaborar uma representação e encaminhar para o Tribunal de Ética para virar processo disciplinar. Tá? O peticionamento da representação, inclusive, é livre, não precisa nem de assistência de advogado. Você escreve do jeito que você sabe e está tudo bem. Tá? Vai lá para o Tribunal de Ética, a OAB apura, e aí nós tentamos resolver. Em geral, nos processos de ética, nós notificamos e convocamos o advogado, e os processos quase sempre terminam com o acordo do advogado repassando o dinheiro, e aí morre ali o assunto. Tá? Caso tem que ser levado no caso tem que ser levado diretamente, o primeiro tem que ir lá, informar, passar tudo, já pode. Não, se o cliente quiser, eu tento fazer isso porque eu me coloco na situação dos colegas que estão em dificuldade, tá? Eu, por exemplo, eu vou contar um caso meu, não tem a ver com a advocacia. Antes de eu ser formado, quando eu ganhava dinheiro, né? Parece antagônico, mas eu ganhava mais dinheiro antes de formar. Fazer o quê, né? Uma vez, meu ex-patrão deixou comigo uma quantia, mais ou menos, naquela época, eram dólares que ele me deixou. Ele deve ter me deixado, eu acho que uns 40 mil dólares em caixa para eu fazer pagamentos da empresa. A minha mãe adoeceu na ocasião. Eu lancei mão de 10 mil dólares para pagar lá e cuidar da minha mãe, aquela coisa toda. Mas eu queria devolver e passei o apuro. Mas o que eu fiz? Eu conversei com o meu ex-patrão na época, expliquei para ele a situação e aí depois falei, o senhor me desconta dos próximos honorários. Então, em 6 meses eu consigo pagar isso para o senhor, tá? Parcela aí de acordo com os trabalhos que eu vou fazendo e a gente resolve esse problema, que eu precisei mesmo, é o dinheiro que eu tinha à mão. Então, como eu já passei por isso, e na época meu ex-patrão foi muito legal comigo, inclusive, contar para vocês uma coisa, ele não me cobrou um centavo. Ainda me falou, Tenório, se fosse minha mãe eu faria o mesmo. Eu teria até gasto tudo. Você ainda economizou. Então, assim, por eu já ter tido essa situação, eu procuro ver se o advogado conseguiu nessa falta profissional o fez por necessidade ou por má fé. Mas a parte não é obrigada a esperar nós ligarmos, conversarmos, nada. Se ela quiser, ela vai direto no Tribunal de Ética e abre lá um processo disciplinar. Tá? Porque é, de fato, uma falta profissional. Se o meu ex-patrão fizesse, era apropriação indébita. Ele podia ir para a delegacia reclamar, porque a minha
minutos ainda dá tempo. Juiz ausente para despachar liminar, tá? Eu sei, gente, que o fórum tem um tal de tabelar, não é isso? Que, em tese, quando não tem um juiz na vara, ele teria que dar os despachos. Mas, infelizmente, às vezes, esse tal tabelar, ele não quer despachar. Ou pior, não tem ninguém. Juizado da freguesia. São 2 juizados. Se os 2 juízes faltam, não tem. Ali não é fórum. Tá? É um problema grave. Eu vou contar para vocês uma situação muito triste que aconteceu verídica. Um advogado chegou segunda-feira lá no fórum, ação de juizado contra plano de saúde. Ele queria entrar com uma liminar para liberar uma cirurgia para cliente dele, tá? Por que ele entrou no juizado? É uma dica prática para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, tá? O Departamento de Recursos Humanos de alguns planos de saúde, empresas de seguro de saúde, eles têm um critério de contratação de filhos, primos, parentes de membros do tribunal e namoradas, noivas, namorados, de pessoas ligadas ao tribunal, por parte, tá? Então, se você entra com uma ação contra plano de saúde aqui no Rio, numa vara civil comum, poderia, porque são valores elevados, as cirurgias e tudo mais. O plano de saúde, você ganha liminar no primeiro grau, porque em geral o juiz também não gosta de plano de saúde. Mas aí o plano agrava. E o tribunal, dependendo da Câmara em que cair, né, vocês já me entenderam, vai dar efeito suspensivo ao seu agravo, e aí até ele ser julgado, seu cliente já morreu. Então o que você faz? Você dá um valor de causa mais baixo, entra no juizado, ganha liminar e ali não tem agravo. Então você consegue a cirurgia para o seu cliente. Depois, quando tiver a sentença, já operou, seu cliente não morreu. Se fosse em Alagoas, São Paulo eu ainda tenho minhas dúvidas, mas Alagoas, talvez Santa Catarina, Alagoas é o melhor exemplo que eu tenho para dar. Você tem vara civil que é melhor, tá? No Nordeste em geral, porque lá as grandes empresas de plano de saúde não têm escritório, não têm esse jurídico para contratação, então o juiz pega e dá uma multa diária, por exemplo, para Bradesco Saúde de 45 mil por dia. E em 2 dias ele manda executar. Aí o dinheiro da senhora online na conta já paga a cirurgia e sobra pouco. E quando o plano agrava, o tribunal pega e agrava a multa. Tá? Porque lá não tem ninguém da família trabalhando para plano de saúde. Verdade. Lá não tem patrocínio, empresa patrocinando, congresso jurídico em resort em Angra dos Reis. Então, funciona entrar em vara civil. Aqui no Rio não dá. Porque a gente sabe, infelizmente, que tem grandes réus do tribunal que patrocinam encontro em Angra dos Reis ou Cabo Frio. Tá? Então, você vai despachar no juizado, caso verídico. O advogado chega segunda, a juíza não estava, não tinha tabelar, não tinha ninguém para dar o despacho. Deixa aí, doutor, que amanhã vai sair a liminar. O doutor ainda de bom grado, a paciente estava ruim, lá no hospital, o plano não liberava a operação, voltou no outro dia. Não tinha juiz. No terceiro também não. No quarto também não. Quando ele nos procurou na sexta-feira, que a juíza chegou às 4 da tarde, a cliente dele já tinha morrido. Tá? Caso de liminar, não tem juiz, dica prática. Vai para o plantão judiciário quando for 7 da noite. Se for plano de saúde, vai mesmo. Que senão vai morrer. Tá? Ou então tem que ser um delegado de feito, um advogado de feito, para poder encarar. Liga para a imprensa. Faz reclamação na ouvidoria, registra em ata na OAB e se não aparecer o magistrado para despachar, liga para a imprensa. E liga mesmo.
porque senão seu cliente vai bater as botas. E o pior, tá? A minha dica, dê publicidade antes, porque o juiz com raiva é perigoso ele negar sua liminar, dizendo que você não está previsto no contrato. Porque você ali está denunciando que ele não vai trabalhar todos os dias, que ele é TQQ. Sabem o que é TQQ, né? O juiz terça, quarta e quinta. Ele não trabalha nem segunda nem sexta, tá? Estou falando sério. Infelizmente, ainda existem alguns magistrados assim. Não é a maioria, gente. Olha só. Não são todos. Mas, infelizmente, por causa de um grupo pequeno que se sente super poderoso e privilegiado, nós criamos essa figura monstruosa da magistratura, como se fossem pessoas que se acham semideuses, e não é. Em geral é um grupo pequeno privilegiado, tá? E aí você vai reclamar, ele fica com raiva e te repalia, inclusive ali no processo. Então, a melhor arma é transparência e publicidade. Estou sendo prático. Isso não está no Código de Processo Civil. É prático, tá? E senão você corre o risco dele pegar a sua liminar e negar e o seu cliente morrer. Quando está preso ainda vai lá, porque o preso não vai morrer, só se tiver rebelião, ou se ele for de outra facção, tá? Mas caso de plano de saúde é sério, tá? Quando eu era estagiário no ESAG, quando chamavam de ESAG, lá no Meyer, teve uma cliente do ESAG que morreu assim. Tá? O estagiário foi despachar com o professor lá, não tinha juiz lá no dia. Mandaram voltar no seguinte, a pessoa lá tinha morrido. Não lembro se era homem, se era mulher, tem tantos anos, entendeu? Mas já teve caso assim. Quando é liminar de plano de saúde é sério, tá bom? Juiz ausente, servidor que não permite advogado despachar com juiz. Eu me lembro, quando eu falei isso aqui, de alguns casos bem interessantes, né? Quando eu escolhi fazer direito, eu escolhi por influência do meu pai e de um amigo que era presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Muito meu amigo, o Dr. Jairo, desembargador, hoje aposentado. E eu noto uma coisa, quando eu lido com autoridades, não só do Judiciário, mas também do Poder Executivo e do Legislativo. Tá? Quando eu vou à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal, quando eu vou nos tribunais, às vezes eu tenho que fazer um despacho, quero falar com o juiz, ou então eu vou numa reunião da Câmara e eu quero falar com um deputado, e o servidor, o assessor que está ali no balcão, ele cria empecilho para você ser atendido. E a autoridade que está lá do outro lado, no gabinete, é uma boa pessoa, boa de papo, receptiva, fala com todo mundo, mas o problema está no meio do caminho, o servidor do balcão. Tá? É uma ocorrência bastante corriqueira nos fóruns. Servidor que não quer deixar o advogado ir lá falar com o juiz, quando na verdade nós temos, pelo estatuto da OAB, a prerrogativa de livre acesso às infrações e ser atendido por qualquer autoridade. O servidor ele quer ficar ali no caminho para se meter no seu pedido ali de despacho urgente, tá? Mas o juiz está lá no gabinete, o desembargador está lá no tribunal. Nesses casos, você pega, chama o delegado, que é coisa fácil, tá? Quando chega o delegado da OAB, na hora o servidor sai e nós conseguimos o acesso à autoridade, tanto nas varas como no tribunal. Quando é despachar liminar com o desembargador no tribunal, consegue também do mesmo jeito. Tá? Eu lembro uma vez, eu tinha que falar com o Sérgio Cavalieri. Ele foi colega de turma do meu pai nos anos 60. E aí eu queria falar com ele, era porque ia ter um encontro de ex-alunos. E o meu pai queria saber para ir na festa. E olha, a funcionária lá do balcão no tribunal, lá na câmara dele,
criou tanto empecilho para eu falar com ele de uma festa no intervalo lá em uma coisa e outra, sabia a data e o lugar. E, no entanto, quando eu cheguei lá, ele foi bem, uma maravilha, gente. Uma maravilha. Mas a servidora lá no balcão criou tanto empecilho que parecia assim. Ela falava do jeito como se ele fosse me receber com 7 pedras na mão. E que ele fosse autoritário e tal, porque eu já o conhecia. Então eu, depois de muita insistência ali, né? E ela queria saber o que era. Eu falava, senhora, é questão pessoal, eu não estou vindo despachar nada. Ah, mas se o senhor não, eu sou advogado, mas eu quero falar com ele. É um recado do meu pai, que foi colega de turma dele. Mas qual é o recado? Não é da conta da senhora. Então o senhor não pode falar. Aí eu falei, não, mas ele vai ter um intervalo, eu vou falar com ele, porque eu já encontrei com ele na rua outro dia, e ele me disse, passa lá que eu vou anotar pra você e te dou. Mas a mulher fez o terror ali. E às vezes, para atravessar aquela barreira, eu não chamei delegado aquele dia, que assim, a minha competência é a Madureira de Jacarepaguá, então eu não podia dar carteirada lá. Eu não chamei um delegado porque era coisa pessoal pro meu pai. Mas deu vontade. Porque, olha, a mulher criou tanta barreira. E é sério, quando eu era aluno, uma vez o Capanema veio dar uma palestra e falou que uma vez pediu para transferir um servidor por isso. Porque ele, às vezes, advogados chegavam para despachar e esse servidor ficava embarreirando. E não pode, como ele veio do quinto, ele conhecia a nossa realidade. Tá? Por que vocês viram? Mas ele veio do quinto. Eu sei da piada. Eu conheço essa piada. Mas posso ser sincero? Eu prefiro 1000 vezes os que vieram pelo quinto do que os que estão lá pelo tribunal. Sabe por quê? O pessoal do quinto, bem ou mal, tem uma noção da realidade do advogado. Os que são magistrados de carreira, uma boa parte nunca militou. Então, ele se formou, tinha lá o emprego dele, eu era filhinho de papai, e ficou só estudando para concurso. A professora, a Constituição, desde a emenda 45, botou 6 anos de prática. Ele tem um colega que deixa ele assinar os processos, ou ele pega meia dúzia de ações só para poder ter a prática, o número mínimo. E ele não tem noção da realidade. Então, quem é do quinto tem uma noção melhor. E aí ele acaba sendo mais humano no trato com o advogado, inclusive com as partes. Porque muitos desembargadores do quinto, tá, eram advogados de subúrbio, cresceram na vida e se tornaram grandes juristas e chegaram lá porque ralaram, andavam de ônibus, faziam audiência com terno relavado, ficavam horas estudando para fazer livros aí, para serem publicados por editoras, e passando na peneira, porque não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum brasão para poder já entrar, fulano de tal escreveu um livro. Né? Porque tem alguns, me perdoem, tem alguns cacarecos jurídicos nas livrarias que estão ali e vendem muito, porque é a carteira da autoridade que faz vender o livro. Entendeu? Infelizmente. Então, eu acho que o quinto não é a pior coisa, tá? É até razoável. Eu defendo, inclusive eu tenho um projeto de lei, apresentei para um deputado amigo meu, ele está com medo de protocolar para acabar com a vitaliciedade no tribunal. A magistratura ter a eleição e os desembargadores serem rotativos. Cumprir o mandato, volta para o primeiro grau. Porque ali na Câmara, quando ele fica ali 10, 15, 20, 30 anos, ele acaba saindo da realidade. Você ter contato com a realidade do povo é bom. E você ter uma rotatividade no poder, inclusive nos tribunais, é bom para inovar os pensamentos. Porque a sociedade ela muda com o decurso do tempo. Tá? Mas aí eu entraria em matéria política. Não quero falar de política. Outra coisa. Problema de revista na entrada do fórum. Tá?
E tem uma coisa que eu anotei aqui, que é problema de vestuário no fórum. Também é um problema complicado. Revista. Agora já tem decisão do CNJ que todo mundo tem que ser revistado, gente. Todo mundo. Mas magistrados e promotores não gostam de revista. Então o que eles passaram a fazer? Passaram a respeitar o livre acesso do advogado. Então olha que posto antagônico. Antigamente, quando botaram os detectores de metais no solo, às vezes o advogado queria entrar, tem direito ao livre acesso, e os seguranças, não porque eles são maus, mas porque eles recebem ordem, e se não cumprir vão para a rua, mesmo sabendo que estão errados. Eles fazem aquilo ali conscientes, mas se eles não fizerem, eles vão para a rua. Não adianta brigar com segurança. Tá? Quando tinha problema em capicadura, eu não brigava com segurança. Eu ia brigar com o diretor do fórum. Eu ia lá e falava, doutor fulano, olha só, a ordem é advogado não ser revistado. Eu não tenho que reclamar com segurança. O senhor é que dá ordem ao administrador do fórum. Tá? É isso. Reclama na administração do fórum. Agora, revista, gente, me desculpem um comentário. Mas de todos os males, não é o pior. Tá? Se for para todo mundo ser tratado igual, como o CNJ diz, tá certo. Agora, o antagônico é, agora que o CNJ disse, todos têm que ser revistados, o que aconteceu? Para fazerem vista grossa, que desembargadores entram pela garagem, juízes também não tem revista na garagem, aí o advogado passa livre, mostra a carteira e entra. Tá errado! O certo era a OAB, não é fazer vista grossa, porque agora o advogado é respeitado. Era para cobrar que revistasse o advogado, o juiz, o servidor do cartório, revistasse todo mundo. Entendeu? Aí quer dizer, agora respeitam um direito nosso que em tese está revogado. Agora que era para revistar, não revistam. Tá? Eu estou falando isso aqui, mas é para vocês tomarem consciência. Tem um problema que eu observo, não tem, eu não botei na pauta, mas vestuário do advogado. Nós sabemos, o Rio é uma cidade tropical, verão de 45 graus, tá? Mas, gente, por favor, olha aquele período que tem decisão do CNJ, não estou nem falando do tribunal, estou falando do CNJ, porque vale para a primeira instância, para a segunda instância, vale para a Justiça Federal também, tá? Tem que usar paletó e gravata. Não adianta. Fora essa situação, fora o período do verão, quando o tribunal libera, aí você pode ir, mas é socialmente. Uma calça esporte fino, vai de sapato, camisa, nada de tênis colorido, aquele jeans rasgado, camiseta, isso não cola, tá? Tem que se apresentar social. E para as moças, por favor, uma roupa decente, tá? Fórum não é lugar para desfile de moda. Você não vai a um tribunal para arrumar marido, nem para mostrar suas coxas, tá? Estou falando sério, gente. Não é condizente com a profissão. Tá? Eu sei que, infelizmente, tá, tem colegas que não têm esse bom senso, mas isso atrapalha. Tá? Eu já fui para a audiência que a colega que estava lá na audiência defendendo outra parte me prejudicou, porque, primeiro, a garota era linda, gente, linda, maravilhosa. Ela veio com uma saia curta, decote, ainda roupa branca, sabe aquele vestido branco meio transparente? Eu fiquei atordoado com a mulher e não conseguia pensar no meu cliente. Entendeu? Não, mas eu queria sair nessa tática não. Ela ainda perdeu porque quem estava lá na audiência era uma juíza, a juíza ficou com raiva. Mas, gente, não pode. Tá? Não pode, gente. Olha só, você vai perder o respeito. Tá?
Você vai ser conhecida como advogada melancia, não vai ser conhecida como uma profissional competente. As pessoas vão se referir a você por causa dos seus outros atributos, não pelo seu conhecimento e capacidade profissional. Tá? É bonito lá na praia, tá bom? Não tem problema. Mas no tribunal não dá. Na sala de aula também não, é complicado. Não, uma vez para dar aula era terrível. Eu lembro até hoje desse caso. Horrível. Tenha decência e pudor, gente. Por favor. As moças não têm obrigatoriedade do paletó e a gravata. Mas use uma roupa adequada. Tá? Por favor. Faz parte da ética profissional. Tá? E que inclusive amanhã ou depois, olha só, você vai entrando igual aquela advogada nas audiências e tal. Chega um dia, tá? É uma juíza invocada e mal amada pelo marido, ela vai mandar você sair. E você vai procurar o delegado da ordem. E aí sabe o que o delegado vai falar para você? Doutora, a senhora não quer dar uma volta comigo hoje à noite? Vai falar isso. Sabe por quê? A juíza que te botar para fora vai estar certa. Você acha que está tudo bem? Você ainda vai falar assim, mas ninguém implica comigo, eu ando assim há tanto tempo. Mas você anda assim há tanto tempo, é errado. Tá? Agora, um comentário. Essa regra vale do lado de lá também. Tá? Uma vez, eu tive uma ocorrência, verão, eu fui ao fórum, eu estava em Cascadura no meu plantão, sem paletó e sem gravata. Eu entrei lá na vara, o juiz olhou para mim e falou, doutor, você não foi sem paletó. Aí eu virei para ele e falei, excelente, o senhor também. Tá? Eu falei, o senhor também tá. Por quê? O senhor também tinha que estar então de paletó na minha presença. Porque o senhor tem que lembrar que o advogado tem prerrogativa profissional garantida pela Constituição. E no exercício da nossa atividade, nós temos fé pública. Somos equiparados a funcionários públicos. Não há hierarquia. A regra é a mesma. Em cartório, quando o funcionário começa a falar, o senhor já viu aquilo ali? Sabe o que é o aquilo ali que eu estou falando? Aquela plaquinha do crime de desacato. Né? Aquilo ali eu falei, eu sei. O senhor tem que me tratar com cordialidade, porque o senhor também pode passar por isso, tá? Porque aqui eu estou exercendo uma função pública assegurada pela Constituição. Claro que se for para o tribunal não vai ganhar nunca, gente. Tá? Mas quando você fala ali, em geral, o servidor abusado, ele se intimida. Tá? Essa regra que eu falei para as advogadas vale para a servidora de cartório também. Uma vez eu estava no cartório e a estagiária que estava atendendo no balcão, ela reclamou comigo porque o advogado que eu tinha dado uma cansada nela. Aí eu falei, doutora, olha só, a senhora está aí exercendo uma função pública, a senhora não era para estar com essa calça desse jeito, tá? Extremamente justa e transparente, entendeu? E com esse decote. Tá? Aqui é um órgão público, não é uma boate. Tá? A regra vale do lado de lá também. Se o juiz quer que você vá de terno, cobre que ele despache de paletó e gravata com você. Tá? Tem que ser assim. Que horas? Pra me controlar aqui, gente. Eu não quero prejudicar a aula de vocês. 26? Tá. Outro problema. Juiz que não reduz a termo declaração em audiência. Muito comum isso. Você está lá na audiência, tem alguma situação, até uma declaração da parte contrária que diz que respeitou, ou então uma declaração do promotor que você quer que consigne porque o promotor foi autoritário com você, ou até uma declaração do próprio juiz. Você quer que faça constar em ato e eles não aceitam. Melhor arma, estou sendo prático, é um direito do advogado ser reduzido a termo, consignado. Mas a hora que acabar a audiência e você sair dali, é a sua palavra contra a do juiz.
e do escrivão, tá? Gravador, gente. Quando você nota que há alguma anormalidade no clima da audiência, liga a filmadora do celular e larga a câmera. Ó, você larga assim, a estratégia, para o juiz não notar que você está filmando o ambiente. Você larga a câmera apontada para o teto e a tela do celular para baixo, para ele não ver que está rodando. Entendeu? Só para constar, porque quando você passa na perícia técnica, você vai manusear o celular, não vê que é o som daquele ambiente físico. Pela calha da luz dá para reconhecer. E um zoom rápido quando você levantar dali. Deixe ligado, porque se o juiz não autorizar, consignar em ata alguma declaração que seja favorável ao seu cliente e a você e contrária a outra parte, ou algum abuso de autoridade por parte do promotor, você tem o registro audiovisual, tá? E eles vão responder na corregedoria. É a melhor arma, porque quando você chama o delegado, é uma função do delegado, mas nós chegamos lá tarde demais, porque aí está a palavra do juiz e do escrivão e do advogado da outra parte, né? Que vai estar com ele. Falando que não foi assim, que você está exaltado, está querendo tumultuar o processo, vai ter essa fala contra vocês. E o delegado, o máximo que vai fazer é constar em ata, mas aí o advogado da outra parte vai pedir para constar também a versão dele. E a palavra de um pela do outro não vai dar em nada. Não é que a OAB tenha má vontade, é porque não vai ter como, são dois advogados. E um ainda tem a opinião favorável do juiz, que não quis consignar. Tá bom? Então, audiovisual é importante. Andem com o celular com a bateria carregada e câmera. Porque se vocês tiverem essa prova, a OAB pode brigar por vocês. Nós precisamos de advogados que tenham coragem de enfrentar os desrespeitos que nós sofremos no exercício da profissão. Tá? Não podemos nos intimidar. Agora, não é só ficar aquele papo de botequim. Tem que ter elemento probatório. É uma luta de nível, de argumentos, de provas. Não é discussão de futebol. Tá bom? Outro problema. Estagiário irregular. Estagiário irregular, você riu porque você deve ser um. Você deve ser um. Pelo estatuto da OAB, estagiário só pode fazer estágio profissional estudante a partir dos 4 últimos períodos da faculdade, com inscrição na OAB, a carteirinha azul. Fora dessa situação, não é reconhecido e é uma atividade irregular. Ah, professor, mas na defensoria é porque eles gostam de gente para trabalhar de graça para eles como escravo. E enganam, tá? E a pessoa fica falando que é estagiário, mas na verdade ele está irregular. Não poderia. Aquela menina do vestido branco transparente, o escritório contrata ela para estagiária e ela está no 3º período. Mas na verdade contrataram ela para ficar olhando para as pernas dela, não é para fazer estágio. Mas aí para ela se sentir valorizada, mandam ela levar uma carga de processo para o fórum, entendeu? Mandam ela tirar boleta, mandam ela ir tirar cópia de processo. Aí o que acontece? Um belo dia eu tô lá, o que foi? Ela tá morrendo de rir, mas é verdade. Um belo dia eu tô lá no meu plantão, entra aquela garota linda, maravilhosa, e fala, eu sou estagiária do escritório tal, e aí não estou querendo deixar eu consultar o processo. Eu lembro bem desse caso, no juizado criminal, no GCRIM. E aí você vai ver, ela não tem carteira, ela está nos primeiros períodos da faculdade. Isso é irregular. Gente, quando pegamos situações assim, o correto é, pega e abre uma representação contra o escritório, não é contra o estagiário não, coitado. Porque às vezes ele está trabalhando ali,
era secretária da firma. Aí ela foi estudar direito, botaram para trabalhar para o jurídico. E para não pagar um advogado a mais, eles mandam o pobre coitado. E se ele não conseguir tirar as cópias, vai para a rua. Vai para a rua. É assim. Então o que eu fiz nesse caso aí fui eu de idiota, né? Iludido lá, entendeu? Porque ela falou que ia me adicionar no Facebook. Eu fui lá do GFI e eu tirei a cópia para ela com a minha carteira. Mas olha, eu estou errado. Tá? Quando vocês pegam esses casos, o correto é, me informa, boa noite. O correto é, informa ao estagiário que ele está irregular, tá? Eu informei para ela, expliquei tudo. Mas o meu erro é que eu fui tirar cópia para ela, eu não podia. Eu era para ter feito ali uma anotação no livro de ata e remeter para a OAB para poder um escritório sofrer uma representação. Porque isso é infração ética disciplinar e também é um ilícito trabalhista, tá? Porque é um estágio irregular, tá? Eu não cheguei a fazer isso porque ela, tadinha, ela me contou que ganhava 2 salários mínimos e era o dinheiro que ela pagava na faculdade. E eu fiquei na esperança dela me adicionar no Face. Mas ela não me adicionou. Eu deixei cartão com ela e ela não me adicionou. Entendeu? Também nunca mais voltou lá em Cascadura. Nunca mais a vi. Entendeu? Bom, estágio irregular. Outro problema. Não é tão comum, mas às vezes acontece e dá briga. Briga feia. Tá? No meio da audiência, da briga feia. Fora da audiência até não dá, não. Servidor ou juiz que dá dicas em audiências ou petições. Já viu isso? Muito comum. Não. Você está lá, o juiz é imparcial. Está na audiência. Você tem uma carta na manga, uma tese processual, tá? Na manga, que vai desarmar a parte contrária, porque o direito material é dela, mas quando você jogar um argumento qualquer de processo, você vai conseguir ali suspender o feito e ganhar tempo de pensar com um recurso que às vezes não vai ganhar a causa, mas você vai diminuir os prejuízos do seu cliente. Porque nós somos realistas, tem cliente que eu pego e falo, olha, sua chance de ganho de causa é de 50%. Ou então, você está perdido. O que eu vou fazer é tentar diminuir o seu prejuízo de 50 mil para 20 ou 30. Tá? Mas se der sorte, aí eu até cobro adiantado, porque senão depois disso eu não vou receber. Tá? Se der sorte. E quando eu sei que eu não vou contar o que eu faço. Às vezes eu falo, não, ó, tem chance de ganho. Aí depois que ele me paga que eu aviso. É que tô perdido. Agora aconteceu comigo no chat aí da vida, quando eu era utilizista, e eu ofereci a proposta, a outra parte não aceitou, né? Óbvio, acontece direto. A juíza virou e falou assim, doutor, vá lá fora, liga pro escritório e melhora um pouquinho, porque se eu for sentenciar vai ser 5 mil. Eu falei, então não eu não vou nem gastar meu crédito, porque eles não vão autorizar um valor desse patamar. Não ela pode, porque ali me chamou de abusado. Sabe o que acontece, gente? Olha só. O juiz ali antecipou a sentença que ele ia dar, ele supere o contraditório. Ele formou um convencimento prévio sem examinar as alegações das partes. Tá? Mas o pior não é isso. Às vezes você tem uma tese jurídica e aí o juiz na hora, ou até um escrivão. O caso que eu peguei em Cascadura mais emblemático foi um escrivão que virou e falou, excelente, ele está alegando isso aí, mas a outra parte eu não lembro mais qual era a tese. Foi uma vara de família, se eu não me engano foi na terceira. Se eu não me engano. O escrivão virou e falou, mas a doutora aqui, a parte que está em desvantagem, ela pode arguir tal e tal questão, porque aí vai sobressar o feito. E o juiz falou, é mesmo! E aí? Ganhou é isso! A senhora não quer arguir isso assim para sobressar o feito? O advogado da outra parte surtou e nos chamou. E foi uma confusão danada. Pior que nesses casos é difícil resolver. E, infelizmente, eu vou
vou ser sincero, na prática vai ficar um balaio de gato, porque o advogado prejudicado ele vai representar e a outra também vai dizer que é falsa acusação. Aí o que eu faço é eu apenas registro a ocorrência e encaminho para a ética, para a comissão de ética, para tomarem a providência. Tá? Mas no caso prático, o que a advogada que foi favorecida ali fez? Ela desmaiou, teve um falso desmaio para chamar a SAMU lá em Cascadura e aí tiveram que suspender a audiência para tudo, porque a mulher caiu lá. Foi assim. Mas olha, em balcão de cartório é muito comum, tá? Em tese, não pode. Nem delegado poderia dar dicas no processo, mas na prática, gente, tem que ser realista. Às vezes, você está com uma dúvida razoável, não é uma bobeira não. E você sabe que o posicionamento é divergente, tá? Você não conhece o juiz da vara. O funcionário do cartório só mexe com aquele tipo de ação. Você vai lá e vai bater um papo e perguntar, pegar uma dica. Mas é uma dica verbal, um passo formal, fica por ali. Tá bom? O problema é, igual aconteceu uma vez com meu pai. O advogado não sabia o que fazer e aí pegou e foi perguntar pro meu pai quando meu pai era juiz de juizado. E aí o meu pai virou e falou, olha doutor, esse caso do senhor realmente tem uma tese tal e tal, um livro tal. O senhor dá uma lida porque é interessante o senhor olhar isso daí. E o advogado pegou e falou, conforme disse o doutor Manuel Tenório de Oliveira, titular do segundo juizado de Arapiraca, assim, botou lá a explicação do meu pai. Aí o meu pai pegou e mandou desempenhar. Mas não pode, olha só o grau que chega. É igual o delegado não está ali para poder tirar dúvida. Mas às vezes alguém chega lá, é uma coisa relevante, é um colega trabalhista, o início de carreira. Nós até damos um parecer quando temos assim, uma ideia, ajudamos, não tem problema. Parte que está na defensoria, a defensoria não olha, não faz nada, e aí nós vamos e damos ali uma orientação. Isso não tem nada demais. Agora, certos abusos não dá. Outro dia eu estava num plantão, um senhor chegou, cabelo branco, inscrição antiga, mostrou a carteira, eu quero falar com o delegado. Aí ele chegou, ele queria abrir um inventário dele, lá da família dele, e não sabia fazer, e queria que a OAB fizesse para ele. Eu fiquei, doutor, essa não é a nossa função. Se o senhor quiser me contratar, eu faço para o senhor, mas eu vou cobrar 15% da herança. Tudo bem. O senhor quer? Aí ele, não, a OAB tem a obrigação de fazer isso para mim. Eu pago minha anuidade, eu sou um advogado, eu falo assim, eu sou experiente, sou antigo. Poxa, não dá. Só para fechar aqui com vocês, eu teria outros casos, tá bom? Mas conseguiram entender a função e a questão profissional? Eu quero fechar com vocês falando apenas duas coisas, tá? Consignação em ata e ata do livro da OAB, o delegado consignar, e você simultaneamente fazer um protocolo na corregedoria é importante. 2. Os registros, eles têm que ser feitos para nós termos estatística, para apresentarmos, termos como provar para o tribunal que alguma coisa não funciona bem, para poder o tribunal resolver. Porque, infelizmente, tá? Problema de juizado, aquela juíza que só ia trabalhar sexta-feira, porque ela tinha um parente desembargador que arrumava para ela acumular 4 outras varas para ganhar adicional, todo mundo reclamava dela, mas ninguém quis formalizar a reclamação com medo dela e da família, porque ela tem outros parentes no tribunal.
tá? Se você ficar com medo, o prejuízo é apenas seu. Você fez um curso que você tem que acreditar na justiça, tá? No justo, não é no judiciário. E às vezes, para você ter justiça, você tem que contrariar alguns interesses de pessoas que estão, de maneira ilegítima, exercendo atividade no judiciário, tá bom? Antes de terminar, como vocês chegaram mais tarde, alguns de vocês, eu queria apenas falar que eu estou conversando com o coordenador, qual é o nome dele? Sandro, para no período que vem, vocês vão entrar agora em provas e férias, nós fazermos uma bateria de cursos gratuitos, em parceria, no formato dessa palestra. De segunda a sexta, ter 2 horinhas de aula por dia, 10 horas, um curso gratuito por mês, tá? Eu me comprometi com a OAB e com o presidente de dar o primeiro curso de Direito das Igrejas. Espero que vocês estejam comigo aqui e tenham como aprender e divulguem também para os colegas. Eu quero deixar aqui os contatos meus, porque eu sou o diretor da ESA. Então, se vocês tiverem necessidade de atividade complementar, eu fui caçador de hack como vocês, tá? A gente rodava todos os campos, emerge, fazendo palestra para ter as horas. Eu lembro que na minha época, no 4º período, eu fiz 400 horas no total e abandonei o hack. Mas vocês precisam, tem gente que trabalha o dia todo preso em comércio, não pode. Então, quanto mais palestras nós trouxermos, vai ser melhor para vocês, tá? Tem ideia de tema, sugestão, quer uma dúvida? Meu e-mail para quem quiser. IF Tenório, não tem quadro aqui, não dá para botar no quadro. IF Tenório, I de igreja, F de Francisco, Tenório, @hotmail.com. No Facebook, você me adiciona no facebook.com/IF Tenório, tá? facebook.com/IF Tenório. E no Twitter, @IF Tenório. É tudo IF Tenório. Só que um é hotmail.com, o outro é o Facebook e o Twitter. Tudo IF Tenório. E para quem precisar me chamar no WhatsApp, o meu telefone da TIM, 98105-8078. Eu vou estar anotando. Querem que repita? Alguém? Quem perdeu o e-mail, Facebook, Twitter, alguém perdeu? facebook.com/IF Tenório. I de igreja, F de Francisco, Tenório. Você olhou para minha cara perguntando o que é IF, não é isso? Ele está pensando em outra coisa. Está perdido. Né? Mas vamos lá. facebook.com/IF Tenório, pode me adicionar. Twitter é @IF Tenório, e-mail iftenório@hotmail.com. E o WhatsApp 98105-8078. Vou repetir. 98105-8078. Esse número é TIM, ele atende Infinity também. Tá? E os telefones da OAB para vocês, principalmente para os estagiários. Tá? Primeiro e-mail da OAB, madureira@oabrj.org.br. madureira@oabrj.org.br. Se o e-mail for direcionado à Escola Superior de Advocacia, ponham no título ao diretor da ESA. Se for para defesa de prerrogativa, para defesa de prerrogativa, pois a subseção tem um e-mail único que o secretário abre o tempo todo e ele repassa para as comissões, tá? E o telefone é o 3690-8130, tá? Esse é o da subseção. E o do plantão 24 horas. Nós temos 3 números, tá? O geral é o 7839-8282. Rodei. 7839
8282. É um plantão 24 horas geral. Você está no juizado do torcedor à noite, você está na Receita Federal, na aduaneira do aeroporto de madrugada. Você está na delegacia em algum lugar. Esse telefone é para o estado inteiro. 981058078. É meu WhatsApp, tá? Mas não manda oi, Tenório, que eu vou achar que é spam. Fala de cara. Eu sou aluno da Estado, tá? E se mandar oi, eu vou pensar que é spam. Tá bom? E o plantão 24 horas do Tribunal de Justiça e 7821 4666. Esse é estadual também. Ah, eu estou no juizado aqui da cidade, no delegado não tem nada. Liga para ele de novo. Tem mais dois. Justiça do Trabalho. 7821 4566. E da Federal. 7821 4676. Tá? Quem queria anotar já no Federal é 7821 7821 4676. Tá? É o plantão 24 horas. Esses números de Nextel ficam com um conselheiro às 24 horas. Ele não fica com o aparelho para ele, ele passa para o outro porque tem que atender. Tá bom, gente? E tendo isso, uma perguntinha, dúvida? Comentários? Algum caso que vocês viram e não falei aqui? Tem algum? Não? Nenhum? Se alguém quiser perguntar, pegar o número de novo, quando acabar eu vou ali para fora, eu atendo vocês numa boa, tá bom, gente? Que eu tenho que liberar o auditório que vai ter um outro evento aqui. Olha, muito obrigado. Eu espero vê-los nas redes sociais e que vocês estejam comigo nos cursos do segundo semestre para poder a ESA somar, porque é a primeira vez que nós fazemos parceria com uma universidade, aqui a nível de palestras e cursos, tá bom? Então um abraço, muito obrigado a todos. É só cartão rosa, Viviane.